Fala rapaziada, como é que vocês estão? Felipe Sandri na área. Acabou agora, alguns instantes atrás. Vitória da Bahia 1, São Paulo 3. Numa ótima exibição do São Paulo. Um jogo muito interessante do tricolor. A gente vai falar de todas as situações de jogo, análise do jogo. Mas a realidade é que o São Paulo vence o seu segundo jogo consecutivo no Campeonato Brasileiro fora de casa. Fez já muito mais do que fez no ano passado, onde o São Paulo ganhou um mísero jogo dos 19 fora de casa, ganhou somente um. Foi no último jogo fora de casa do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu. Então o São Paulo já faz mais do que fez no Campeonato Brasileiro inteiro do ano passado. E estamos a 5 jogos sem saber o que é derrota. Isso é ótimo, porque o Luiz Ubeldia começa agora um trabalho e já começa com os jogadores entendendo a sua forma de jogar, entendendo a sua filosofia, conseguindo compreender principalmente ideias de jogo, esquema tático, movimentações, posicionamento. Então é um começo de trabalho muito proveitoso do Luiz Ubeldia, apesar da falta de tempo para treinar, para ajustar, para corrigir. Luiz Ubeldia vai mostrando que durante as partidas ele está conhecendo cada vez mais o seu elenco, fazendo as rodagens necessárias e conseguindo resultados. Então isso é muito importante para o São Paulo, principalmente para o trabalho de Luiz Ubeldia. São Paulo, como eu disse, é a quinta partida que não perde, né? O São Paulo começou ali nessa sequência positiva. O Atlético Goianiense fora de casa, o primeiro jogo que o São Paulo venceu fora de casa no Brasileirão. Naquela situação, o São Paulo já sabia que seu técnico era o Luiz Ubeldia, mas ele ainda não estava na beirada do gramado. Ele foi ver pelas tribunas lá do Ascioli, né, o estádio ali do Atlético Goianiense. No comando estava o Milton Cruz e o São Paulo venceu o Atlético Goianiense. Depois o São Paulo viajou para Guayaquil, lá no Equador, para jogar contra o Barcelona, já sob o comando do Ubeldia. Venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0. Aí ele recebe o Palmeiras em casa no Morumbi, empata em 0-0. Aí ele viaja para Belém do Pará pela Copa do Brasil. Olha a maratona, né? É brasileiro, é Libertadores, é Copa do Brasil. Ganha por 3-1 com os seus reservas ali diante do Águia de Marabá. E agora visita a equipe baiana do Vitória lá em Salvador e vence também por 3-1 agora com os titulares. Então, gente, é uma fase maravilhosa, né? É um momento muito especial do São Paulo na temporada. Tomara que as lesões não atrapalhem, porque a tendência é cada vez mais o Ubeldia ter conhecimento dos jogadores, do seu elenco, das competições, ter entendimento do que é o São Paulo Futebol Clube, do calendário, e a partir daí ele vai extraindo cada vez mais o melhor de cada atleta. Então eu estou muito confiante nesse começo do Luiz Ubeldia, estou muito esperançoso e muito confiante, de fato, assim, de que a gente vai fazer uma temporada muito importante. Bom, vamos falar direto do jogo, né? Quero muito saber o que vocês acharam. Eu adorei. Achei que foi um jogo excepcional. Claro que tem a expulsão do jogador do Vitória, o Wagner Leonardo, aos 6 minutos. Uma expulsão, ao meu ver, corretíssima, porque ele faz uma agressão, né, em cima do Caleri. Ainda fez uma pataquada ali no intervalo, impediu o Luciano de dar uma entrevista coletiva, para ele meio que mostrar o seu chateamento. Uma vergonha alheia total ali, porque ele de fato cometeu a agressão. E o jogador de futebol brasileiro é burro às vezes, né? Porque ele sabe que tem VAR, ele sabe que tem um monte de gente olhando, ele sabe que tem um monte de câmera espalhada pelo campo, mas não, ele foi lá e meteu uma cotovelada no Caleri, mereceu a expulsão e atrapalhou por completo, né, o plano do Vitória, que já seria difícil, porque o São Paulo veio com a sua escalação máxima, né? Ele veio no 3-5-2, Rafael no gol, Arboleda, Diego Costa e Alan Franco. Aí ala direita, Igor Vinícius, ala esquerda, Michel Araújo. No meio ele foi com Alisson, Luciano. E aí na frente, Alisson e Nestor. Nestor também entrou no campo, que fez uma ótima partida, o Nestor, diga-se de passagem. Muito bom ver o Nestor de novo de volta,
né, o jogador que vai ficar marcado na nossa história por aquele gol importantíssimo que tirou uma tonelada das costas de todo o torcedor do São Paulo. E aí na frente Luciano e Caleri. Luciano precisa ter um parênteses aqui, né, porque Luciano ele fez uma partida esplendorosa, né? Além dele fazer os 2 gols que deu tranquilidade para o São Paulo, 2 belos gols, ele dá carrinho, ele vai, ele incomoda o adversário. Esse Luciano que eu tava sentindo falta de ver e estou vendo nesse momento. Uma ótima partida do Luciano. O Caleri um pouco abaixo, é bem verdade. Acho que sentiu um pouco o campo pesado. E o Luciano tomou a frente de fato e fez um belíssimo, belíssimo jogo de verdade. E aí, a partir dos 6 minutos, com a expulsão ali desse Wagner Leonardo, mais uma vez eu digo e reforço, expulsão merecida, né, pela agressão que ele comete diante do Caleri, São Paulo tomou as rédeas da partida, já estava controlando as ações, mas a partir da expulsão o São Paulo fica senhor de si e aí começa a ter mais o controle do jogo. Tinha um pouco de dificuldade no meio campo, porque o São Paulo não conseguia tocar, né, muitas bolas ali. O meio campo bem pesado, o campo, né, encharcado pela chuva lá em Salvador, muito barro, campo horroroso, né, do Vitória. Vale aí a CBF também ficar de olho nisso, porque era um pasto, né, ali. O São Paulo não estava jogando num gramado, o São Paulo estava jogando num pasto que estava dificultando não só para o São Paulo, mas também para o Vitória, mas o Vitória está mais acostumado. E aí, de toda forma, sai os gols, né? Sai o primeiro gol do Luciano. Aí, numa bobeira, né, ali de um escanteio, na marcação errada do Luciano também, ali no primeiro pau, o Vitória acaba fazendo o gol de empate. Aí o São Paulo volta para o intervalo, o Luciano num grande cruzamento, numa jogada triangulada pelo lado esquerdo e um ótimo cruzamento do Michel Araújo. Para trás ele acha o Luciano de chapa, faz o segundo gol. São Paulo fica mais tranquilo ainda, mais senhor de si. Os jogadores do Vitória começam a ficar muito nervosos, mas o São Paulo já estava dominando as ações. O Luiz Ubeldia foi começando a fazer as trocas, né? Ele foi tirando alguns jogadores, tirou o Alan Franco. Eu não entendi muito bem a entrada do Ferrarese, mas no final das contas acabou surtindo efeito, porque o Ferrarese faz o terceiro gol num golaço. Ele limpa, né, o marcador do Vitória dentro da grande área, e aí ele chuta colocado de biquinho mais ou menos ali. A bola bate na trave e entra na gaveta, um golaço. O banco inteiro, todos os jogadores comemoram com o Ferrarese. Ele é muito querido, né, pelo elenco do São Paulo. Até o Zubeldia entrou na dança, comemorou muito. E aí, a partir do terceiro gol, o São Paulo fica muito mais tranquilo, passa a só deixar o tempo passar e espera o apito final. Com isso, chegamos a 7 pontos, né? Estamos momentaneamente no G6. Então é uma colocação muito importante para o São Paulo. Tem muito jogo ainda para acontecer ainda nessa rodada, e dos jogos que foram pausados ali, que vão ser remarcados por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul, das chuvas e das enchentes. Então muito jogo vai acontecer, mas bem verdade é que o São Paulo dá um respiro, e essa maratona que se via uma carnificina, né, por vários jogos diferentes de várias competições e fora de casa, o São Paulo se viu passando muito bem por essa sequência. Né? Agora tem o Cobresal no Chile, depois tem uma sequência positiva dentro de casa, onde São Paulo vai receber muitos jogos no Morumbi, mas a bem verdade é que o São Paulo passou muito bem, e eu gostei demais desse jogo de hoje, e estou gostando muito do trabalho do Zubeldia. Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui embaixo, a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Grande abraço para todo mundo, vamos São Paulo!